Vou falar isso de novo. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. Pastor, me dá um exemplo prático. Eu conheço pessoas que creem que Jesus pode salvar e curar, mas quando estão prestes a receber a sua cura, a sua mente começa a dizer: isso é loucura, não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar, e é por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. Alguém está comigo? Diga amém. Quando algo sai da boca de Deus, o sobrenatural começa a tomar forma. Mas a gente tem que ter essa mentalidade, precisamos pensar no sobrenatural. Irmão, olha para mim, os seus passos sempre vão na direção dos seus pensamentos mais fortes. Tem gente que fala sobre problema o dia inteiro, mas não consegue gastar meia hora falando sobre milagre. Se você pensa milagre, você fala milagre, você vive milagre. Se você pensa promessa, você fala sobre a promessa, você vive promessa. Se você pensa em romper, você fala sobre romper, você vai romper. Se você fala problema, você vive problema, você vai ser cercado por eles. Se você fala de dificuldades, você pensa em dificuldade, você vive dificuldade. Irmão, guarda isso. Alguns vão dizer: pastor, isso não é positivismo. Não, isso é coerência. Se eu desejo viver milagres, eu preciso falar sobre eles. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, porque o que está ruim todo mundo já está vendo, irmão. Chamado profético da igreja não é para falar sobre o que todo mundo vê, é sobre falarmos aquilo que o mundo ainda vai ver. Falamos sobre uma igreja que hoje muita gente está vendo quando ela não existia. Falamos sobre um Kids que hoje nem a gente ainda está pisando, mas em algum momento ele vai existir. Já falamos sobre cultos como esses, quando parecia impossível, hoje se tornaram naturais. Todo visionário precisa caminhar debaixo de uma vocação, de um encargo profético. Você vê o que ninguém viu, você fala o que ninguém falou, e você vai viver o que ninguém ainda viveu, porque fomos chamados para fazer história. Alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia, aleluia. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções vão fazer parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo. Ele diz que a fé não significa negligenciar o problema, significa não dar a ele um lugar de influência. A fé não significa que eu vou fingir que o câncer não é câncer, que o boleto não é boleto, que a dívida não é dívida, que o gigante não é gigante. Isso não é fé, isso é loucura. A fé não é fingir que o problema não existe. A fé é se mover por uma realidade acima do problema. Não é sobre criar uma realidade paralela, é sobre se mover debaixo de uma realidade superior. O câncer existe, mas existe uma palavra de Deus que está acima do câncer. O problema existe, mas existe uma promessa de Deus que está acima do problema. Os gigantes existem, mas existe uma proteção de Deus que está acima do gigante. Irmão, precisamos ter uma mentalidade dos céus, falarmos sobre as realidades dos céus, confessarmos as realidades dos céus, e assim viveremos as realidades dos céus. Alguém está comigo? Diga amém. Você percebe que alguém que está em crise no casamento já se imagina divorciado? Ao mesmo tempo que ele gastaria se imaginando sendo alcançado por Deus, ele gasta imaginando como vai ser se ele divorciar. Cara, como vai ser? Com quem que fica as crianças? Como é que vai ser? Como é que eu vou falar isso para os nossos filhos? Com quem que fica a casa? Com quem que fica a empresa? Como é que eu faço isso? Ao mesmo tempo que a gente gasta pensando problemas, a gente pode gastar gerando milagres. Cara, eu creio, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai entrar com providência, Deus vai dar algum escape, Deus vai dar alguma estratégia, Deus envia pessoas certas, nos envolve de pessoas com conselhos de sabedoria. Pai, eu não tenho mais o que fazer, eu estou exausto, mas o Senhor pode mudar a minha sorte. Jesus envia conselheiros. Pai, muda o coração da minha esposa, muda o meu coração, muda a nossa mentalidade, derrama um bálsamo sobre a nossa mente cansada. Jesus faz o sobrenatural acontecer. O Senhor é o Deus da segunda chance, nos dá uma segunda chance, poupa os nossos filhos. Você percebe? O mesmo tempo que a gente gasta imaginando o pior cenário, a gente pode gastar gerando o próximo milagre. Toda pessoa
que tem pensamentos de morte, ela já imaginou como seria se ela colocasse um ponto final na sua vida. Todo homem de negócio que está enfrentando dificuldades no seu business já imaginou como seria se ele falisse. A nossa mente funciona assim, olha para mim. Ela cria possíveis cenários e a gente vai imaginando como seria. O problema é que aquilo, abaixa um pouquinho o volume, não, aquilo que parecia uma loucura no início, começa a não ser tão surreal depois de um tempo. E é assim que o inferno trabalha muitas vezes, com sugestões. A primeira batalha na mente acontece no Jardim do Éden. Por conta dessa batalha, a gente perdeu acesso ao Pai. Guarda isso, irmão. Gênesis fala que a primeira conferência profética, ela acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no sexto dia, Deus diz assim: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que tempos depois, Eva é tentada pela serpente, e a serpente trabalha com uma sugestão. A serpente não obriga Eva a fazer, a serpente não faz por Eva, mas ela só sugere. Ela diz: olha, se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. A loucura que ela já era. Foi feita a imagem e semelhança do Criador, tinha livre acesso a Deus. Irmão, guarda isso. Quando eu não sei quem eu sou, eu posso perder tudo tentando conquistar o que eu já tinha. Como que o inferno trabalha com Eva? Sugestão. Agora vamos para Jesus, o segundo Adão. A Bíblia diz que ele acaba de ser batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Então Jesus se recolhe, fica 40 dias no monte, ele está no deserto, jejuando, orando, e aí ele é tentado. Qual é a primeira tentação que Jesus enfrenta no seu ministério? Uma sugestão do inferno. Satanás fala para ele: se você for o Filho de Deus, dá uma ordem para que essas pedras se tornem pães. Irmão, olha para mim. Se o pecado que roubou da gente acesso ao Pai, se Satanás tentou Jesus no início do seu ministério, o que faz a gente acreditar que a nossa mente não vai ser tentada com sugestões o tempo inteiro? É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o centro das suas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida. Você sabe por que é tão perigoso essa agenda que tenta sexualizar crianças e relativizar gênero desde pequeno? Porque aquilo que para a gente algumas gerações atrás parecia surreal começa a se tornar aceitável. Irmão, se você conversar com seu filho adolescente, te garanto que para a grande parte dos nossos filhos já não é algo mais tão assustador imaginar essa questão de sexualidade. Por quê? Porque isso vem sendo falado o tempo inteiro. Uma das coisas que o inferno utiliza para destruir fundamentos e princípios elementares e inegociáveis é a relativização. Aquilo vai sendo suavizado. Uma das coisas que a gente tem visto inclusive no cenário da política é a questão da narrativa. Alguém já ouviu falar sobre a força das narrativas? Existe uma frase, se eu não me engano, foi utilizada na época, no período nazista, que eles diziam que uma verdade, uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Estamos vivendo na geração da pós-verdade. O que é uma pós-verdade? É algo que nunca foi uma verdade, mas a gente começa a tratar como se fosse, de tantas vezes que a gente está ouvindo sobre elas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se até Jesus foi tentado por uma sugestão, a gente precisa entender que todos os dias algumas sugestões estão tentando a gente também. Talvez não tenha problema, talvez não seja bem assim, talvez você esteja sendo radical demais, talvez você está se envolvendo demais, talvez você está buscando a Deus demais. São pequenas sugestões que, quando encontram espaço em nós, podem destruir algo glorioso que estava sendo construído há muito tempo. Irmão, olha para mim, a Bíblia diz que João Batista, aquele que foi gerado no ventre estéril de Isabel, a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o ministério de Jesus, a Bíblia diz que João Batista foi preso, e tempos depois ele manda chamar um dos seus discípulos, e ele fala: olha, pergunta para Jesus se de fato ele é o Messias que nós esperávamos, porque eu estou tendo algumas dúvidas se de fato ele é o Messias que dizia ser. Alguém já leu sobre isso? Alguém já ouviu sobre isso? Irmão, que loucura é essa? A voz que clama no deserto, o homem que prepara o caminho para o Messias, aquele que não queria desatar a sandália dos pés de Jesus e batiza Jesus nas águas, agora está em dúvida se de fato ele é o Messias aguardado. Por que, pastor, que isso acontece? Eu vou te explicar o porquê. Porque quando João Batista está preso, as únicas notícias que ele ouve sobre o que Jesus está fazendo são a partir de quem estava do lado de fora. Então os discípulos de João Batista começam a vir para ele dizendo: olha, ele está sentado com pessoas que eu não sei se o Messias sentaria.
Ele imagina só, eu estou só viajando aqui, ok? Só parafraseando. João, você não está entendendo. Ele passou por Zaqueu e ele disse que ele queria jantar na casa de Zaqueu. Esses dias uma mulher que era uma prostituta se lançou aos pés de Jesus, começou a beijar os pés dele. Jesus, você não tem noção, ele está andando com cobradores de impostos, inclusive chamou um deles para ser seu discípulo. Jesus, ele está andando com pessoas que você, João, ele está andando com pessoas que você jamais andaria. Irmão, guarda isso. Uma convicção gerada desde o ventre de João começa a ser colocada em xeque por conta dos ruídos ao seu redor. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Messias, chega ao ponto de ter dúvida se de fato Jesus era quem dizia ser. Irmão, se João Batista, por conta dos ruídos ao seu redor, começa a questionar uma convicção desde o ventre, não se iluda. Os ruídos de quem está ao teu redor podem roubar de você o seu destino profético. Guarda essa chave. Não dê acesso a quem não te dá destino. Quando você filtra quem você ouve, você filtra o que você vive. Você quer viver milagres? Ouça pessoas que falam sobre milagres. Caminhe ao lado de pessoas que vivem milagres. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Você quer viver romper? Caminhe ao lado de pessoas que estão rompendo. Ouça histórias a respeito de romper. Você quer viver avivamento? Estude sobre avivamento. Ouça histórias sobre avivamento, irmão. Você precisa se cercar e construir um ambiente tão encharcado daquilo que você deseja viver, que não haverá espaço para pessoas roubarem de você uma firme convicção.